Salve, galera do movimento! Olha só quem chegou! Sou Salve, eu. Zac! Muito Estamos aqui na área. bom! Tudo Zac jóia, na como vai? área, testando, um, dois, três. Pronto, Olá, agora galera! é para valer, agora é para valer. Agora foi, deu uns probleminhas aqui para começar a live. Muito feliz de estar aqui, Ah, dessa eu vez também. num horário especial, às 4 da tarde, graças à nossa agenda apertada do Zac, mas ele abriu um espaço para gente. O bicho pega aqui quando o trabalho é puxado aqui. Tem um horário muito restritozinho, mas eu tinha que abrir um horário para a gente se encontrar, né? Porque senão não tem graça essa vida, a gente não se encontrar com as pessoas que a gente admira também. Com certeza, a gente já tem perguntas, o pessoal já começou a mandar perguntas. A Alexandra está falando boa tarde aqui E no Alexandre, Instagram. é, Daniela, o pessoal vai chegando aos poucos. Sei que esse é um horário especial, mas às vezes a gente tem uma brecha no meio da tarde, né? sim, Principalmente sim, profissionais da área do movimento. Então a gente sim. resolveu fazer assim mesmo, o que deu para fazer. E a gente vai Aham. conversar hoje com uma pessoa muito especial que eu admiro muito o trabalho, que a gente se conheceu aqui em São Paulo, no workshop do Treino Gaia. Ele vai contar um pouquinho do trabalho dele, Zac. Então já começa se apresentando para o pessoal conhecer você também. Muitos já devem conhecer, com certeza. Legal, legal. É um grande prazer estar aqui, tá, Érica? Porque para mim o Treino Gaia é uma referência em movimento natural. Quando eu conheci a ideia, o conceito de movimento natural, e imediatamente eu conheci você também. E foi um prazer, foi em 2016, eu acho, que a gente se encontrou pessoalmente, eu acho que foi isso, né? Foi o seu primeiro workshop. Na verdade, foi o workshop de 2016, eu acho que você fez. Hum. E aí eu tava. Foi 2016 ou 2017? Sabe me dizer? Você fez em 2016. Dá para baixar 2016. um pouquinho aí? Aí foi quando eu conheci, mas assim, eu já tinha feito FBA também, então assim, eu já estava entrando nesse universo da movimentação natural, do estudo da evolução humana relacionada ao movimento, que foi uma coisa que acho que deu um clique assim para várias coisas que eu acreditava, mas eu não tinha uma justificativa científica também, e ao mesmo tempo coisas que me moviam mesmo como profissional, né? Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho desde 2015 com movimentação natural associado com o processo de reabilitação. Antes eu trabalhava com pilates, eu já trabalhei com yoga, trabalhei com terapia manual, trabalho, né, com terapia manual, ou seja, assim, os processos de reabilitação e movimento para mim sempre tiveram atrelados, né? Eu sempre fui atleta, sempre gostei muito de me mover, sou um cara muito inquieto, né? Para quem me conhece, assim, eu sempre estou procurando coisas, mas eu não descarto as coisas que eu conheci. Então, assim, o processo que a gente vai juntando, eu acho que eu vou criando uma bagagem importante que aí eu posso usar as ferramentas para o uso que forem necessárias no caso, para o meu paciente, né? E É. aí o tema de hoje foi reabilitação e movimentação natural, porque eu acho que é um tema que fica meio no ar, assim, porque muitos fisioterapeutas se interessam pelo tema de movimentação natural, né, Érica? Sim, e eu acho interessante, então, a história do Zac é muito legal, porque ele é um fisioterapeuta, mas ele tem um estúdio de movimento também, né, que é Fluir, em Aracaju, e eu acho interessante, assim, porque eu mesma vejo que o profissional da área do movimento devia ser junto, né, o fisioterapeuta e o educador físico, Sim, mas tem sim, essa sim. separação, né, infelizmente. Mas como É. os dois se completam, né, e você é um profissional bem completo. Eu acho que a construção das duas profissões, elas acabam vindo de lugares diferentes, mas elas se encontram em alguns momentos, né? Porque assim, a educação física veio de um local que não é a reabilitação e a fisioterapia já veio da reabilitação e veio construindo alguma coisa relacionada ao movimento. E a educação física está vindo para um movimento relacionado com a reabilitação hoje em dia. Então a Sim, gente está se cruzando muito, né? sim. E eu acho que quanto mais a gente trocar ideias com os profissionais, você é um profissional da educação física, eu sou fisioterapeuta, e eu acho que a gente enriquece muito o diálogo da gente, e quem acaba ganhando vai ser a pessoa que entra em contato com nossas vivências mesmo, né? Com certeza. E eu achei interessante também esse assunto para a gente falar, porque, como você falou, muitas pessoas da fisioterapia procuram um trabalho de movimentação natural, porque muitas vezes são pessoas que não se movimentam muito, então eu acho que tem duas coisas. Uma que as pessoas estão buscando coisas assim mais gostosas para fazer, né? E a movimentação natural tem essa característica, mas também muitas dúvidas surgem acerca da movimentação natural para poder aplicar nos pacientes. Então, acho que isso que a gente vai
escorrer um pouquinho aqui, né, hoje, na Sim, nossa live. E já tem sim, até sim. uma pergunta que a gente já pode começar com ela, que eu achei muito boa, que é a Sim. pergunta da... Cadê meu telefone? Aqui. Que é... Que me perguntaram se a gente... Deixa eu até ver o nome dela. É que também, às vezes, no Instagram aparecem uns nomes meio diferentes que a gente não consegue identificar, né? O que está Aham. escrito. Mas ela me pergunta a respeito dos idosos, do trabalho com idosos. Sim. Se você reabilita idosos com movimentação natural. E eu queria que você falasse então um pouquinho, sabe o quê? Sim. Também desmistificar o que é movimentação natural. Porque às vezes você pensa que movimentação natural é uma coisa assim, é só engatinhar, né? Sim, 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 sim. Não sei, igual Então, assim, treinamento funcional achavam que era com bola, talvez fale movimentação natural é isso, o engatinhar. Pilates, né? O É, Pilates Pilates é com bola, sei lá, treinamento funcional tem que ser com cones e isso, movimentação natural tem que ser engatinhando. Na isso. verdade, é uma tendência evolucionária que o nosso cérebro tem de querer categorizar as coisas, né? Uhum, Mas o movimento natural, a gente também gosta de chamar de movimento funcional, né? Porque é um movimento que se encaixa dentro da funcionalidade do movimento humano. O sistema de movimento humano, ele tem uma evolução baseada com sua relação com o ambiente, tá? Então uhum, vamos, para não viajar muito, a ideia é o seguinte: esse corpo aqui evoluiu num ambiente que é muito propício ao movimento, certo? Não temos muito conforto, nós não tínhamos muitos locais para, tipo, a gente não tinha um controle de temperatura, um controle de textura do piso onde a gente vivia, a gente precisava se locomover por uma questão de sobrevivência, e esse corpo que evoluiu de 200 mil anos para cá, do Homo sapiens, a gente tem o mesmo corpo, ele está hoje inserido num ambiente de muito conforto e de muito controle desse mesmo ambiente, né? Então, o nosso corpo, ele é um corpo que ele é moldado para o movimento, só que ele vive num ambiente que requer muito pouco movimento no dia a dia. E como é que isso vai influenciar, por exemplo, os idosos? O idoso, ele é um indivíduo que, pela própria senescência, já vai apresentando déficits articulares, diminuição de mobilidade articular, diminuição, sarcopenia, né, que é a diminuição das fibras musculares, né, por conta da própria diminuição da atividade motora por si só, fisiologicamente falando. E aí, a questão do fato desse mundo ainda sugerir que nós sejamos cada vez mais sedentários, o idoso já tem o processo de envelhecimento dele que é fisiológico, ele acaba ficando mais patológico esse processo, porque você vai perdendo habilidades que são inatas do ser humano. Então, o movimento funcional, o movimento natural, ele tem a ver com isso. Ele tem a ver com a evolução da espécie do gênero Homo e tem a ver também com as habilidades funcionais que a gente adquire no decorrer do desenvolvimento mesmo humano. Eu estava legal, falando do meu bonequinho aqui, que ele do tá, bonequinho. tá muito sedentário É. e tem um envelhecimento associado à relação com o ambiente. Então, o corpo, ele não é uma estrutura que ele se autorregula, obviamente, mas ele tem uma relação com o ambiente, né? Uhum. E essa relação com o ambiente é que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de movimento natural. O movimento natural, ele tem a ver com a relação do humano com o ambiente, tá? E com o seu próprio corpo. Eu acho que a partir dessa premissa, a gente pode ir para o movimento performático e para o movimento de reabilitação. Por Uhum. quê? Digamos assim, o idoso está com déficit funcional, não está conseguindo caminhar direito, ou está com... quais são as etapas de desenvolvimento que a gente consegue olhar e observar a partir de uma avaliação mais aprimorada mesmo? Tipo, coloca ele deitado numa cama e vamos fazer um trabalho simples de rolar para um lado, de rolar para o outro. Vamos ver se ele consegue fazer isso com destreza, né? A gente vai guiando isso, vai facilitando esse movimento a partir de vários conhecimentos. Eu não vou dar detalhes aqui, porque senão a gente vai virar uma coisa muito Tá. técnica, né? Mas a ideia reaproximar o idoso. No caso, essa pergunta foi por conta da relação da movimentação natural e o idoso, reaproximar o idoso do processo do movimento mais próximo das habilidades naturais do ser humano. Uhum. Envolve sim engatinhar, mas o engatinhar não é a única. A gente tem engatinhar, a gente tem ajoelhar-se, a gente tem ficar em pé, a gente tem o próprio caminhar, o próprio ficar no apoio unipodal, rolar, inclusive pendurar-se, Uhum. explorar o ambiente de formas mais diversas. Inclusive, eu tenho um trabalho com alguns idosos que eu faço no meu consultório, que eu tenho um dia por semana, eu pego na fisioterapia e faço fisioterapia na rua. Eu até brinco no meu Instagram, fisioterapia na rua. Eu saio com o meu paciente e vou andando na calçada, que às vezes não tem uma boa estrutura,
Eu vou trabalhando justamente essa relação com as texturas, com os relevos, com o equilíbrio. Claro que com tudo muito controlado no sentido da segurança, né? Porque Tá, safety first, né? Então, primeiro entendi. manter a segurança do idoso para ele não tomar queda, mas para ele interagir com o ambiente. Então, eu acho que duas palavras-chave aqui. Primeiro, relação com o ambiente e relação com as habilidades inatas do corpo humano. Acho que seria Sim, movimentação natural, seria esses dois itens aí que eu colocaria tá. como base. E você coloca os seus pacientes idosos também descalços, assim? Porque você está na praia, né? Ou não? Sim, às vezes eu vou para um local mais urbano e às vezes eu geralmente não fico muito na praia porque a praia, apesar da gente ser muito perto da praia aqui, Hum, mas às vezes a logística é meio ruim e tal. Mas eu vou para o parque, por exemplo, que tem um parque tá. bem pertinho daqui. Igual que quando a gente fez a formação do treino, Sei. Gaia, a gente estava no parque, que Que delicioso, né? delícia, né? Pés descalço. Então eu levo para o parque, tiro o pé, deixo de pé descalço, a gente vai ficar na grama, ficar na areia, andar sobre alguns troncos de árvore. Então, tudo pensando nesse contato das estruturas físicas mesmo, do pé, por exemplo, no chão. E isso dá um estímulo somatosensorial para o corpo da gente que está desacostumado a isso. Inclusive, a própria percepção corporal advinda dos receptores do pé ajudam a dar uma estrutura melhor de Exato. postura para o corpo, né? Você Com pisa no certeza. chão, você dá uma estrutura melhor do músculo do pé, da perna, da coxa, glúteos, coluna, cintura escapular, até cabeça. Então você muda todo o corpo se você pisa no chão diferente. Se você pisa num porcelanato de shopping, por exemplo, que naturalmente é escorregadio e que demora o deslocamento do indivíduo, porque a gente precisa andar devagar no shopping, né? Porque a gente precisa comprar e passar bem lentamente pelas vitrines. Hum, Até eu falo com algumas idosas, chegam para mim, mas eu caminho, eu vou no shopping caminhar. Eu disse, a caminhada no shopping é uma caminhada perdida, porque ela é pouco eficaz, é, o chão, a temperatura é completamente controlada e assim é um local que você não interage com um ambiente muito saudável, né? Você interage com um ambiente muito artificial. Então é legal a sim, gente ir para um ambiente que tenha mais vento no rosto, isso. tenha essa percepção corporal mesmo da natureza, né? Que a natureza Sim. humana também foi moldada dentro desses ambientes. E você falou assim, eu vejo se consegue girar, rodar na cama e tal. Você coloca os seus pacientes idosos no chão, para rolar no chão? Ou De alguns? início, de forma inicial, eu vejo muito da onde é que ele está, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela tem labirintite crônica. Então, ela tem muita dificuldade de girar, de rolar. Mas ela, por outro lado, ela tem muita facilidade de ficar em pé, de fazer algumas coisas em pé. Então, eu uso mais coisas em pé e vou aproximando lentamente ela do chão. Até porque o Uhum. chão, para ela, é um ambiente muito inóspito. Então, você vai criando essa aproximação com o chão e depois você coloca no chão, mas não deito ainda, fico sentado e depois a gente faz um trabalho de levantar. É como se a gente tivesse, tem até uma palavra, uma expressão que o meu grande amigo Pablo Santurbano gosta de usar, que é conquiste o chão, né? Você vai conquistando o chão devagarzinho. Uhum. Olá, pessoal do Bora Fluir, como está vocês? Pessoal, É, fala deles depois, fala deles. meus amores, a equipe que a gente formou aqui desde É, 2016, galera linda, exatamente. linda. Legal. E eu achei interessante que você falou também que você trabalha com a reabilitação nos idosos, né? Ainda nessa pergunta, Sim. com movimentação natural, mas que você não descarta a tecnologia. Eu acho que isso é muito legal, né? Você Sim, poder uma unir coisa as não duas é. coisas, né? O melhor dos dois mundos. Sim, sim, sim. A ideia não é você descartar o que a gente. Se a tecnologia encontrou formas tão eficazes e com evidências científicas de que aquilo ali possa ser eficaz para aquele indivíduo, por que a gente vai jogar fora pensando numa. Porque senão a gente vai indo para uma crença que é meio cega e vai indo para um radicalismo, né? E hoje a gente vive esse processo de radicalismo em tudo que a gente vive. Se eu faço Sim. isso, eu não faço isso. Tipo assim, eu não gosto de boneco. A tendência agora é boneco de metal. Eu não gosto mais de boneca na madeira, eu tiro. Uhum. Então, Não está na aí não moda. exatamente. Então, acaba funcionando um pouco assim, a partir dessa crença. A ideia da movimentação natural é a gente se apropriar de uma ideia e de um conceito evolucionário que tem a ver com embasamento científico e tem a ver com o que a gente vive hoje, e usar isso como uma ferramenta para agregar mais potências para a nossa tecnologia.
Então, eu uso, sim, se eu precisar usar algum eletroestimulação que seja eficaz para diminuição de sistema de sintoma doloroso, por exemplo, eu uso, não tem problema. Se eu precisar usar terapia manual, eu uso. Se eu precisar usar alguma técnica específica. Mas eu sou um cara que gosta muito de trabalhar com terapia manual. Realmente eu gosto muito de terapia manual. Tá, Mas, se por um acaso se eu perceber que aquilo ali tem uma coisa que seja mais eficaz, eu vou em cima. Laser, por exemplo, para entendi. alguns processos mais agudos é super eficaz. Tá. E me conta uma coisa do seu passado que eu sei também. Do meu O passado. Pilates, o Pilates. O Pilates Sim, também fez parte, né, dessa o história. Pilates não só fez parte, como faz parte Faz ainda. Assim. parte. Talvez eu trabalhei 10 anos com Pilates, Érica. E o Pilates, ele para mim, ele deu uma base muito grande de treino corporal, assim, talvez. Hum, Eu fui descobrindo o Pilates com o passar do tempo. tá. Porque eu acho que o Pilates tem isso também, a gente vai descobrindo ele, porque ele tem, Uhum. como ele é muito cheio de regras e muito cheio de posição e postura e tal, eu aquilo ali não me deixava muito à vontade. Depois eu fui ficando à vontade no processo e hoje em dia entendo perfeitamente como é que funciona o Pilates. Eu acho, inclusive, ele é bem eficaz para algumas coisas. Só que tudo na vida deve libertar mais do que aprisionar. Tá. Então, quando eu senti que o Pilates ele começou a me aprisionar muito dentro de uma caixinha de movimento na qual eu não me sentia muito à vontade, aí eu acabei as coisas da vida, eu acabei conhecendo a movimentação natural, que é completamente libertária, no Uhum. sentido de você se encontrar, de se conhecer o seu próprio corpo, e aí eu fui seguindo. Mas o Pilates eu uso muito concentração do Pilates, tem algumas pessoas que eu uso muito, alguns exercícios mesmo do Pilates, o Dead Bug, eu uso o teaser, eu uso alguns exercícios de calistenia que o próprio Pilates usava, Uhum. então eu uso, mas tem arcabouço funcional, tem algum benefício para aquele paciente, é tudo uma questão de experimentação também, né? Sim. Uma coisa importante que eu esqueci de falar quando você falou da instrumentação de ferramentas para reabilitação, é que cada vez mais as evidências científicas têm mostrado que movimento é ele é uma parte muito maior do que a terapia específica. Por exemplo, eu vou fazer terapia manual. Eu faço terapia manual, mas antigamente na fisioterapia a gente ficava tipo terapia manual, passa a próxima sessão terapia manual e movimento só um pouquinho, educação em movimento a gente passava Sim. para ele. Hoje em dia é terapia manual, movimento, 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 movimento. Aí depois um pouquinho, tem sintoma ainda? Vamos trabalhar um pouquinho de terapia manual, depois movimento, movimento, movimento. Porque o movimento ele está mais integrado no nosso Entendi. DNA. E a Uhum. terapia manual é uma coisa externa que vem e aí você também não tem tanta autonomia, né, o indivíduo. Você dá o estímulo para aquilo que aquilo responda, não é que você vai dar a E cura de fora, né? isso, De fora exatamente. para dentro. Você estimula aquele corpo a sentir. Por isso que eu acho legal também, até falando de Pilates, eu só fiz umas aulas de Pilates com a Lu, Sim. fofa até, mas Oh, fantástico. com o Sérgio, um outro amigão meu. Eu acho legal também a história da contrologia para você ter mais consciência corporal, mas também o outro lado é muito importante desse movimento instintivo que a gente faz, né? Muito, e das brincadeiras que vocês Denison, Sim, sim. maravilhoso, né? Que é uma coisa que você faz totalmente integrado e no momento presente, né? Que é a nossa Sim, meditação ancestral. exatamente. É mindfulness em movimento, né? É, muito Basicamente isso. legal, muito legal. Basicamente isso. E a gente, o fluir, ele acabou surgindo a partir disso, né? Dessa necessidade. Inclusive, falando um pouquinho do trabalho que a gente faz de grupo, né? Do movimento, o trabalho de reabilitação acaba sendo muito individual, né? E Uhum, tem uma coisa que é humana, que é o relacionamento coletivo com o movimento, né? E sim. aí o fluir ele surgiu a partir daí. Então, assim, foi quando eu conheci Denison, quando eu conheci Mona Lisa, que ela é louca para lhe conhecer também, e Diogo. Então a É, gente tô conheceu esperando. esse trabalho ele foi desenvolvendo a partir dessa interação entre o fisioterapeuta, no caso, como um facilitador do movimento terapêutico Uhum, mesmo, um movimento terapêutico coletivo, né? uhum. Então a gente trabalha com poucas pessoas e ali a gente vai guiando um trabalho muito próximo das habilidades e das brincadeiras, né? Que É. se não for lúdico também você não consegue nem Se não for agregar tanto, divertido, não é sustentável. não é sustentável, exatamente.
E a gente é muito assim, né? A gente é muito brincalhão, né, Érica? É, com certeza. E acho que esse trabalho, é por isso que a gente se conectou, né, também, porque não deixa Sim, de sim. ser o trabalho de movimentação natural, independente de reabilitação ou não, não deixa de ser uma cura, né, da nossa natureza, né? A gente, não Sim. sei, acho que A gente se reaproxima, eu acho, a gente se é, reaproxima de um autoconhecimento que às vezes fica perdido no meio de tanta informação que a gente tem o tempo inteiro, é Instagram, é WhatsApp, é sei lá, é trabalho mesmo, né? Coisas a fazer da gente, e a gente acaba se desconectando disso. E a movimentação natural traz isso, né? E a brincadeira traz isso de volta. Assim, a com gente fica. certeza, com certeza. E, e aí a reabilitação, a gente só falou até mais assim de idosos, mas a gente também pode pensar numa reabilitação, sei lá, de um atleta Sim, sim, com a sim, sim. movimentação natural. Acho que a gente podia entrar um pouquinho nesse assunto também, porque eu Sim, vejo que sim. assim a maior parte dos traumas, né, e dores de atleta normalmente são por conta de excesso de movimento específico, e a gente entraria então com um movimento mais generalista. Vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Bacana. Bom você trazer isso. A ideia é, eu geralmente categorizo, mas de uma forma muito pessoal, tá? É um zaquismo que eu gosto de fazer. Tipo assim, eu categorizo basicamente duas formas. Uma é o mau uso do corpo, né? Digamos, a hiperespecialização do corpo é um tipo de lesão que... Isso leva a lesão, né? O mau uso Uhum, do corpo, isso leva a lesão. E esse mau uso do corpo tem a ver com a falta de contato com o ambiente e de generalidade, né? Você, por exemplo, corredores. Eu trabalho muito com corredores. Pessoas que fazem muito a corrida, elas tendem a trabalhar, a ser muito especialistas em um plano de movimento. Apesar da uhum, gente usar outros planos de movimento, mas a gente usa muito um plano de movimento só, que é o sagital. Então a gente faz uhum, muito isso e a caminhada, a corrida da gente, né, repete muito isso. Então as lesões acabam sendo por overuse. Não quero dizer que sejam esses os únicos fatores causais de lesão em corredor, mas geralmente tem a ver com a hiperespecialização do movimento. E tem um uhum, outro tipo de lesão que é a traumática, que é tipo, você está jogando bola, aí vem um cara e atravessa em você, dá um carrinho, e você tem essa lesão traumática. Então, uhum, como é que vai entrar o movimento natural num overuse aí, numa hiperespecialização, ou então no mau uso do corpo relacionado ao dia a dia, ou então a hiperespecialização do movimento, e como é que vai entrar o movimento natural numa questão traumatológica, por exemplo. Agora mesmo, um pouco antes da gente se encontrar, eu estava tratando um jogador de futebol que fez uma lesão nos adutores por conta de uma divisão que ele pegou lá, uma dividida de bola lá que ele pegou no meio do jogo. E aí eu fui para terapia manual, porque ele estava com sintoma doloroso. Então eu fui para terapia manual, trabalhei com uma mobilização dos tecidos moles e tal, e liberação de dor mesmo também. Depois que eu senti que o sintoma, né, que ele falou que o sintoma está melhor, aí eu trabalhei em cima de movimentação natural. Aí eu fui trabalhar em cima de coisas mais básicas, né, faz uns testes e retestes para saber o que é que está causando dor. Aí, a partir daí, a gente vai para a posição de quadrupedia, a gente vai para a posição deitado em decúbito dorsal também, a gente usa o dead bug, né, que é a dobra o joelho para cima, é uma postura que é muito usada no desenvolvimento neuropsicomotor, apoio unipodal, e a gente vai fazendo testes somatosensoriais de equilíbrio e propriocepção para saber se aquilo ali tem um fator também relacionado a controle motor. Então, a gente uhum. vai misturando movimentação natural nesse processo. Então, foi um Tá, trauma que aconteceu no domingo. E tá. tem pacientes também com dor no ombro, uma senhora que tem dor no ombro porque ela sente teve uma tendinite no ombro, que já aconteceu isso comigo. Então, ela veio para mim porque ela foi para fazer fisioterapia convencional, que aí é aquele excesso de equipamentos e terapia manual sem movimento. Aí o que Uhum, aconteceu com ela quando chegou para mim? Eu tirei tudo e vamos trabalhar pequenos movimentos voltados para a movimentação natural. Aí, no caso do ombro dela, eu fui trabalhar em cima de descarga de peso, quadrupedia. Vamos lá para o uhum, engatinhar de novo, né? Quadrupedia, só que a gente não fiz uma quadrupedia clássica, eu fui aproximando ela à quadrupedia e depois fui trabalhando também o pendurar-se, que o pendurar também tem a ver com essa questão da boa adaptação do ombro uhum. à articulação do ombro, né, do húmero na glenoide, e também da Tá. ativação da musculatura estabilizadora. Então, a gente tem essas duas categorias que eu acabei tratando, assim, de É. E os trauma. lançamentos, né, Zac, também, né? Os lançamentos Sim, para o ombro, né? trabalhar muito, exatamente. Cadeia cinemática aberta e fechada. Eu sou professor universitário,
E aí eu trabalho muito com cinesiologia, então eu acabo usando muito o termo técnico, mas a ideia é essa. Não, mas pode ir falando qualquer coisa, a gente, aqui a maioria acho que é profissional, se não for também a Também gente é. aplica. Então a gente usa muito cadeia cinemática aberta, membro superior é mais fácil de a gente pensar em cadeia cinemática aberta, e cadeia cinemática fechada também, que é o apoio, que é também usar o membro superior com cadeia cinemática fechada, né? E também com a força de decoaptação e força de tensão, força tensional, que o nosso membro superior ele é pronto para isso. A gente tem movimento para isso, a gente tem função para isso. Então a gente precisa fazer. Pendurar-se faz bem para a saúde do ombro, por mais que seja muito contraditório para algumas escolas de movimento você colocar as pessoas penduradas. E aí a gente usa também os recursos que a gente encontra por aí também, por exemplo, os elásticos, né? Sim, Eu acho que, não, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer uma readaptação ao mundo natural, né? Então você vai ter que usar um elástico às vezes porque a pessoa não consegue, ou até usar os bambus no chão, né? Ou fazer esses movimentos do próprio chão, ficar pendurado. Eu acho que isso tudo a gente pode conversar, mas acho que já começa a dar uma ideia para quem está ouvindo a gente, assim, do tipo de trabalho que a gente faz, né? Gente, vi um monte de gente legal que acompanhou, participou, Raquel. E agora, o que a gente faz, Aki? Como que você está? Então, a gente pode marcar um outro encontro. Realmente, esse final de semestre na faculdade está bem puxado. Aproveitei um dia hoje que está mais light um pouquinho para poder encontrar com você, para a gente poder bater esse papo. Mas a gente pode criar um outro momento também e a gente aproveita para quem tiver assistindo aqui, quem assistiu de alguma forma, tiver alguma dúvida específica relacionada à reabilitação e movimentação natural, porque às vezes eu acho que tem um tabu muito grande, achando que movimentação natural olha, presta atenção, movimentação natural tem a ver com aqueles dois aspectos que eu falei, a relação do indivíduo com o ambiente, né, e a relação do indivíduo com suas habilidades. Eu acho que são esses dois itens importantes aí que a gente tem que ter. Faz um resumo, vamos fazer um resumo do que a gente falou até agora? Então, esses dois primeiros itens que eu falei aqui, né? A relação do indivíduo com o ambiente, né? E a relação do indivíduo com as suas habilidades, as habilidades adquiridas desde que nasceu e as habilidades que são próprias do nosso DNA mesmo, que a gente de exploração ambiental, digamos assim, pendurar-se, subir em árvore, andar de pés descalços. Então, assim, as pessoas quebram, tem um pouco do tabu da movimentação natural relacionado a isso, assim. Tem que ficar de pé descalço. Você tem que sei lá, ser harebô e parar de comer carne e não pode beber, não pode fumar. Não, cara, você continua vivendo sua vida, tá certo? O que a gente precisa entender é que a movimentação natural ela tem a ver com o movimento, ok? Então, vamos lá. Isso vai fazendo com que você encontre outras formas de enxergar a sua vida, tá bom? Eu acho que é uma das coisas que é mais importante. Se você vai descobrindo que ficar de pé descalço é mais interessante do que você usar sapato. Você vai descobrindo que você tem uma autoconsciência e estar presente enquanto você está fazendo uma sessão de fisioterapia é muito melhor do que você estar fazendo uma sessão de fisioterapia e estar lá no Instagram ou no WhatsApp mandando mensagem. Então você tem que você toma conta do teu corpo para que o seu processo de entendimento corporal e seu processo de reabilitação ele seja mais eficaz, tá? Então eu acho que a movimentação natural ela parte desse princípio. Falando de reabilitação, no caso, como eu sou fisioterapeuta, mas falando também de educação em movimento, de educação somática, digamos, da educação do movimento, como o movimento natural pede mesmo para ser, a gente precisa ter mindfulness, a gente precisa estar presente ali, né? Você precisa estar. Então, o contato, entender o seu corpo como uma forma de se ambientar. Por exemplo, eu estou sentado aqui no chão agora, né? Deixa eu até mudar aqui a câmera rapidinho. Olha aqui meu escritório. Meu escritório é isso aqui, ó. Estou aqui no chão. Estou sentadinho no chão enquanto falo com vocês, né? Enfim, é assim. Eu trabalho aqui, meu computador está aqui também, então eu Estilo faço de as vida, coisas. né, Zac? Mudou, né? Porque a gente vai mudando, né? Você vai mudando. Porque, na verdade, você percebe que você fica mais ativo. Eu acho que você trabalha muito com isso, né, no Gaia Eco Beauty, aquela questão de você usar o teu corpo, você acaba se rejuvenescendo, né? Eu acho que tem muito assim, se a gente vai usando tanto o nosso corpo de uma forma natural e não usando só como um treinamento físico para ficar forte e tal, com objetivos muito específicos, e esquece da generalidade da história, e você não alcança a generalidade, você fica muito especialista. Eu acho que o mundo está cheio de especialista demais e tem muito pouca gente generalista, né? Então, acho que a gente precisa usar mais essa generalidade do movimento, até porque faz parte do nosso eu uso muito esse termo, mas esse é do nosso DNA do movimento, assim, acho que faz parte do DNA da gente. Com certeza.
Eu Basicamente isso. achei bem interessante, assim, que o Zac colocou na primeira metade, que a gente perdeu aqui da live, falando, então, também de você expor aos poucos o seu paciente, né, aos Isso, estímulos exposição e para gradual, né? poder retornar de uma maneira saudável e também para aprender a ter gosto pelo movimento. Eu acho que é importante, né? A gente sempre fala assim, o Denison que está aí também, que gosta muito da Denison. brincadeira e dos jogos, né? A gente sempre gosta muito de fazer isso também no treino Gaia, sempre explorar de uma maneira generalista. Então, eu vou falar um pouquinho do treino Gaia também, que a gente trabalha, são 10 grupos de habilidades dentro do método natural, e o treino Gaia trabalha 9 praticamente deles, né? Que é a quadrupedia, que é a parte de chão, que não é só isso. Tem a caminhada, tem a corrida, tem a escalada, tem o lançar e receber, levantar e carregar. Tem os equilíbrios, tem as habilidades de combate. Que mais que tem? Que faltou alguma coisa. Tem a natação, que o treino Gaia não entra na natação. Talvez o Zac possa entrar na natação lá em Aracaju. E que mais que faltou? Saltos e os saltos. Então, tudo isso Sim, faz parte da nossa natureza, né? Um ser humano deveria ser capaz de fazer tudo isso, e tudo isso bem feito, né? Se ele tem uma boa formação motora. Eu acho que também isso é uma coisa que a gente pode pensar bastante também, quando a gente está tratando dos nossos alunos e pacientes, é sempre voltar a fazer o básico bem feito. Eu adoro sim. falar isso, que fazer o básico bem feito é o extraordinário, fazer o simples bem feito, né? É bem isso mesmo que você está Não é? falando. Lá no Fluir, a ideia da gente é usar todos esses itens que você falou, todas as características das habilidades que você falou, só que é engraçado que a gente usa a mesma coisa, só que com um formato um pouquinho mais focado na reaproximação gradual do movimento para aquele indivíduo. Então, se o indivíduo tem Entendi. alguma disfunção, a gente vai aproximando ele devagarzinho. Se o indivíduo tem dificuldade de chegar no chão, a gente vai devagarzinho chegando no chão. Se o indivíduo Entendi. tem dificuldade de saltar, a gente vai devagarzinho chegando ele a saltar. Então, a gente vai reaproximando o É, indivíduo do seu próprio movimento e do movimento que faz parte da habilidade natural. é, Tá? Então, assim, a gente acaba sendo... É uma das coisas que eu acho que aproxima muito o cliente, o paciente do processo de reabilitação mesmo, é você usar o lúdico e você usar a criatividade. é, Então, a gente pede que a gente seja criativo, porque a gente usa nada. A gente é, só usa, às vezes, só a facilitação verbal a gente vai usando, não tem equipamento, não tem nada. A gente relação dele com o ambiente. E aí a gente é. deixa o explorar aquilo ali, vai criando um outro engrama motor também e vai facilitando aquilo. É. Mas uma coisa que facilita o movimento, eu acho que você falou e eu acho muito interessante, que é justamente a relação. É a relação dele com você, a dele com o ambiente, a dele com ele mesmo, né? Que é essa relação que faz com que a gente crie confiança para poder até explorar a nossa natureza, né? Eu acho que a Sim, partir dessa confiança no profissional e na confiança, por isso que é tão importante a gente estudar, né? E saber, ter embasamento daquilo que a gente está fazendo, para sim, que você estabeleça esses laços de confiança, mas mais do que isso, é você ter amor por aquilo que você faz, né? Você gostar daquilo mesmo, sim. assim, para É, poder estabelecer esses vínculos, né? Porque, na verdade, o que nos faz seres humanos é essa capacidade, né? De estabelecer relações, né? Sociais também, né? E de falar. coletivas, exatamente. A gente é uma espécie, um animal coletivo, né? Com A gente é um animal certeza. coletivo. A gente precisa disso. E eu É, acho que a gente traz muito isso. Você desterceiriza muito o tratamento e você empodera o indivíduo daquele movimento, mas ao mesmo tempo ele entende que ele não é sozinho ali. Ele precisa interagir, é, pelo menos, com o ambiente. Se você é. conseguir interagir com o ambiente, já é um passo para você interagir com outros seres humanos. Me fala uma coisa, e esse grupo que você faz são grupos pequenos dentro do estúdio? Isso, do Do estúdio a Fluir? gente trabalha com 4 pessoas Você, atualmente. Sou eu e Denison. Na verdade, assim, que eu trabalho na parte de reabilitação com indivíduos tá, individual, e aí Denison e Mona Lisa trabalham com a parte de grupo, de coletivo, que a gente trabalha com 4 pessoas por cada vez, a gente tem pela manhã e tem pela tarde, e aí a gente tem, o formato reaproximação do movimento e treinamento de generalidades. Né? tá. Então, a gente vai usando a generalização do movimento e a gente usa todos os preceitos de movimentação natural. Então, a ideia é como se fosse um retreinamento da funcionalidade humana. E a gente faz isso com idosos, a gente faz isso com atletas e a gente faz isso com pessoas que estão simplesmente interessadas em fazer
uma atividade que seja mais ágil, mais conectada com o próprio corpo e que traga mais coisas para fora. Porque é uma coisa que a gente trabalha, o que a gente trabalha dentro, a gente leva para fora. Uhum. É diferente, por exemplo, de você trabalhar uma coisa muito específica de uma, sei lá, vamos trabalhar fortalecimento de bíceps, mas você vai levar isso para quê? Se você não integra, né? Então vamos usar isso integrado já. A gente já trabalha isso, já consegue fazer isso integrado. Então a E gente trabalha com isso. E esses grupos são mistos assim, ou você coloca só idosos, só atleta, só... Não, Não. misto, misto, Ai, que misto. legal. A Muito gente gosta de legal. fazer isso, porque eu E acho que isso enriquece no final das contas. com certeza. E você me fala, então eu quero que você deixe o endereço, ou o Instagram é Bora Fluir, né? Instagram. Isso, @Bora Fluir. Denison acabou A de dar Mona Lisa. um aqui, a A Mona Monalinha. Lisa, Oh, assim. são meus amores, Denison, Mona Lisa. Tem Diogo que está aí no Instagram do Bora Fluir. É, Nossa equipe fantástica. fantástico. Aí, assim, o local da gente aqui em Aracaju, tá certo? A gente fica na rua Doutor Celso Oliva, tá? O número é 465, é dentro de uma clínica, que Tá. chama Lumière Saúde Integrada, e a gente tem um espaço da gente lá. Um estúdio, é pequenininho, mas é super, ultra, mega aconchegante. Hum, E, assim, a gente, como você mesmo perguntou, e respondendo, a gente é grupos mistos mesmo, não é trabalho específico de lesão, a gente faz isso mais como fisioterapeutas mesmo, né? Assim, o Denison, eu e Mona Lisa, a gente trabalha especificamente com os nossos pacientes, e quando a gente vê que ele precisa integrar tanto com mais movimento, precisa integrar com outras pessoas, a gente já encaminha para o trabalho de grupo, né? Aí no legal. trabalho de grupo a gente faz isso. Aí a gente tem Super. pela manhã, pela tarde e temos treinos externos que estamos reativando no próximo semestre aí, que são as atividades externas que a gente faz. Oi, Fábio, mandando um beijinho. Beijinho, Fábio, lá de Erechim, ó, lá de longe, mandando Olha cheiro pra gente. só, o Que Isaac é um cara beleza. querido, todo mundo falando aí com ele. Oh, falo a Muito mesma coisa. bom, muito bom, muito bom. Gente, então eu vou aproveitar também e dar o recado aqui que eu vou estar em Santos esse final de semana, vou estar na Concha Legal. Acústica fazendo primeira vez em Santos, fazendo uma aula aberta e gratuita. Que Em massa. julho vou estar aqui em Guarulhos, vou passar as férias em São Paulo, dando aula também aos finais de semana, que acabou de inaugurar o SESC. E em outubro, essa é notícia quente, hein? Dia 5 e Sim, 6 de sim. outubro, vocês estão convidados, você, equipe do Bora Fluir também, para Que vir massa. participar aqui do workshop do Treino Gaia, Olha um que legal. workshop introdutório, que está cheio de novidade, além do que você já conhece, já fez, né, em 2016. Agora a gente Sim. está trazendo um monte de conceitos novos sobre a face, sobre treinamento integrado e muito divertido. Quando e qual horário em Santos? 15h15 a aula e vai ser na Concha Acústica. Eu acho que é canal 3, se não me engano. Eu vou colocar nas minhas mídias aqui. Certo? Acho que Que esses são bacana, os que meus bacana. recados. Tá Legal, bom? eu vou estar indo também para Para São Paulo aí. Eu Salvador. vou ver É. se eu encontro com você Com aí nesse, certeza. Vamos, viu? vamos, vamos se divertir. Que legal, cara, que legal. Muito obrigado pela. Olha aí, ó, Oh, o Denison Denison falando aqui, também. pô. Vê se vocês organizam aí uma caravana de Aracaju. Com Tá certeza. bom? Saudade de gaiar com essa galera. É muito Isso bem, muito bem. aí. Muito bom. Então, Valeu. obrigada. Né? Eu Vamos ver se eu agradeço consigo muito. salvar alguma coisa da primeira parte da live, que foi muito legal. E a gente marca uma próxima, a gente já vai pensar nos assuntos aqui. Zac, Tá obrigada. joia. Um Valeu, que beijão. agradeço. Obrigada. Um Valeu. beijão Tchau, pro Bora tchau. Muito Fluir. bom. Tchau.